estou aqui para conversar com você sobre a obra 9 Noites de Bernardo Carvalho. Se você se atém a estudar apenas os autores clássicos que aparecem nos livros de literatura, nos livros didáticos, provavelmente não conhece Bernardo Carvalho. Por quê? Porque ele é um autor contemporâneo. Nasceu em 1960, trabalhou de editor de um caderno de ensaios do jornal Folha de São Paulo e também foi correspondente em Paris e Nova York desse mesmo jornal. Então é um jornalista já com uma vasta carreira, né? Além disso, tem publicado livros literários, né? Desde 1993 até o ano de 2016, que foi sua última publicação, e já ganhou vários prêmios literários por essas obras. E 9 Noites, obra da qual nós vamos falar aqui hoje, foi publicada em 2002, né? Aqui a foto do Bernardo Carvalho e a capa de uma das edições de 9 Noites. Nessa capa aparece o próprio Bernardo Carvalho, quando era criança, ainda ao lado de um índio Xingu. Isso mostra uma das viagens, né, que ele empreendeu com o pai, porque o pai viajava para visitar suas fazendas no Mato Grosso e Goiás, e ele era obrigado a acompanhar, ele ia um pouco contrariado a acompanhar. Então, ao contrário do que essa foto de capa pode fazer você pensar, não é um livro autobiográfico, seria muito próximo à realidade. Essa foto é do final dos anos 60 e a história que o Bernardo Carvalho vai contar é outra. E essa história, sim, faz com que ele se remeta à própria história dele, à própria trajetória e ao seu relacionamento com o pai. Então, entrelaçam-se narrativas nessa obra e o que faz com que ela também tenha um gênero híbrido, o que é muito comum na literatura contemporânea. Então, ele vai contar, na verdade, vai partir de uma outra história, cujo personagem é Buell Quine, a gente vai falar disso daqui a pouco, e a história que ele vai contar foi passada há mais de 30 anos, e 30 anos depois, quando ele toma conhecimento dessa história, ele se empenha em reconstruir a trajetória desse personagem que tanto o intrigou através de uma notícia. O restante do romance é um suspense e o leitor não vai conseguir separar o que é realidade e o que é ficção. O romance do texto jornalístico, daquele jornalismo de investigação. E isso é que é intrigante para o leitor. Ou como o próprio autor define nos agradecimentos, né? Este é um livro de ficção. Então, não há dúvidas de que é um romance. Embora seja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. Então, ele cita pessoas reais, mas não tudo que ele vai contar aconteceu de fato. É uma combinação de memória e imaginação. E é preciso lembrar que, mesmo quando recontamos nossa memória, muitas vezes preenchemos as lacunas com partes imaginativas ou que nós supomos ser verdade, porque assim nos pareceu na época. Como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Então, nos agradecimentos, o próprio autor aponta para esse fato. Bem, e qual foi, afinal, o acontecimento ou a notícia que gerou o tema da obra, que fez com que esse enredo se desenvolvesse? Na verdade, havia um antropólogo americano chamado Buell Quine, que aos 27 anos, em 1939, se suicidou após uma estada na aldeia dos índios Craô. Essa aldeia fica no Tocantins, né? E como é que isso se deu e como é que isso chegou ao Bernardo Carvalho? Na verdade, quando esse suicídio do Buell Quine se deu quando ele estava voltando para a cidade de Carolina, no Maranhão. Ele era um antropólogo americano, como já disse, e estava estudando as tribos indígenas brasileiras, mais especificamente as do Maranhão. Mas ele foi visitar a tribo dos Craô.
O Boelquine, ele sempre demonstrou uma certa negação da cultura local. Ele achava que os índios eram seres inferiores, essa era a visão dele. Mas aqui não há uma ligação disso com o suicídio, nem um viés crítico, é apenas uma constatação, né? No meio da floresta, o Quine, sem motivos aparentes, retalhou-se e enforcou-se na frente de 2 índios que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. Então foi uma morte extremamente violenta a que se imputou o Boelquine. A história de Quine é verdadeira. E o escritor carioca Bernardo de Carvalho, como é que ele soube desse fato que aconteceu 30 anos antes dele tomar conhecimento do fato? Foi através de um artigo publicado no Jornal de Resenhas da Folha de São Paulo, no qual ele mesmo trabalhava, né? Escrito pela antropóloga Marisa Correia, em que o caso foi citado apenas de passagem. Então, aquilo chamou muito a atenção dele, mesmo tendo sido citado tão rápido. Na verdade, virou um assunto tabu entre os antropólogos e meio que foi escondido muito rápido, foi superado muito rápido por conta da violência dos acontecimentos, exatamente na época do Estado Novo, né? Então, não foi algo a que se deu muito relevo e que tentou-se, na verdade, encobrir. Então, mas o Bernardo Carvalho, anos depois, 30 anos depois, resolveu relembrar essa história, né? Resolveu ele mesmo relembrar, adicionando fatos autobiográficos, ou seja, misturou tudo aquilo que ele pesquisou, que ele cavou, né, sobre aquelas informações da morte do Boelquine, com um pouco da sua própria vida. E aí gerou o romance 9 Noites. O livro integra nesse ano a lista de leituras obrigatórias da FUVEST, que é o exame de entrada na Universidade de São Paulo, por exemplo. Esse caso, como eu já falei, foi logo esquecido, mas 62 anos depois, quando o Bernardo Carvalho tomou conhecimento dele, ele começou a investigar de maneira obsessiva. Então começou a ir atrás de documentos e tentar entender as razões do suicídio do antropólogo. Nessa busca obstinada por cartas, né, por um testamento, ele encontra algumas referências a um suposto amigo do Boelquine. E esse suposto amigo vai ser um dos narradores da obra. Esse suposto amigo ele identifica como sendo um engenheiro, que é o Manuel Perna, mas na verdade o que se sabe é que Manuel Perna era um barbeiro, só que ele transmutou para engenheiro porque ele coloca nas palavras desse Manuel Perna um vocabulário assim muito floreado, muito rebuscado, muito formal. Então o Bernardo Carvalho ele diz que não combinaria com a profissão de barbeiro. E realmente Manuel Perna existiu e tomou contato com Boelquine, né? Junto com isso, o Bernardo Carvalho conta uma outra história, né? Guiado por razões pessoais que não são reveladas até o final do livro. O livro é realmente cheio de suspense que se mantém ao final, né? Ele faz uma relação com a sua experiência de criança na selva e a história e a morte do seu próprio pai. Então, algumas coisas também ficam sem explicação, mas essa história toda o faz pensar na sua própria história, refletir sobre a sua própria história. Então, são narrativas que se entrelaçam na obra 9 Noites. O Boelquine, na verdade, ele desceu a selva, eu digo ao coração da selva, né? E ele era um dos expoentes da antropologia americana. Ele escreveu livros sobre antropologia, foi colega de Lévi-Strauss e um aluno muito dileto, né? Muito conceituado de Ruth Benedict, que é
uma grande antropóloga, e isso tudo aconteceu às vésperas da Segunda Guerra. Bem, a história de 9 Noites é contada em 2 momentos, em 2 tempos, né? Na tribo dos índios Craô, né, no interior do Tocantins, né, no sertão brasileiro, como eu já tinha comentado, e na combinação progressiva entre a busca pelo testamento desse suposto engenheiro, que a gente sabe que é um barbeiro, para tentar descobrir fatos ligados à vida do Buelquine. Então, o narrador ele vai fazendo essa busca de arquivos, mas ao mesmo tempo vai contando a história lá de trás. Então, é uma busca atual com uma história antiga, são 2 narrativas, e ao mesmo tempo entrelaçada com a história, com a reflexão sobre a própria vida desse narrador. E que narrador é esse? É um narrador como um alter ego do autor, do próprio Bernardo Carvalho. Então, nesse meio da história surge no testamento desse engenheiro uma carta reveladora sobre alguns fatos da vida do Buelquine. Só que essa carta já não é real. Então, ela é como se fosse a preenchedora das lacunas daquilo que nós não vamos saber realmente acerca da história, mas ela não resolve também os mistérios sobre a morte do Buelquine, não resolve também os mistérios que estão ligados aos motivos pelos quais o próprio narrador volta ou se remete à sua história pessoal, né? Então, Bernardo Carvalho travou o contato com os índios Craô, no estado do Tocantins, foi aos Estados Unidos em busca de documentos, de pessoas que pudessem saber algo sobre o antropólogo Buelquine, mas de verdade ele não conseguiu nada palpável, nada real que resolvesse os mistérios. E, na verdade, a obra revela muito mais reflexões sobre as contradições e os desejos de um homem sozinho, numa terra estranha, totalmente estranha para ele, né? Porque o sertão, o Tocantins, seria muito diferente do lugar de onde veio, dos Estados Unidos, confrontado com seus próprios limites e com uma alteridade mais absoluta possível, que eram aqueles índios que ele achava que eram seres inferiores, né? Numa narrativa que faz referências a romances como os de Joseph Conrad e aos relatos do escritor inglês Bruce Chatwin. Então, na verdade, Bernardo Carvalho está bem de acordo com a literatura contemporânea nessa mistura de gêneros, nesses limites que a literatura permite. Bem, quanto à dupla narração, eu já deixei clara para você que há 2 narradores e que em 19 capítulos que constituem a obra, esses narradores vão se alternando. Um deles é o Manuel Perna, né? Um engenheiro sertanejo, um narrador ficcional, ele não está contando de verdade a história, porque Manuel Perna, embora tenha existido e tenha morrido em 1946, ele já está morto, não pode contar essa história. E a carta que ele escreve, que ele supostamente escreve, que é colocada na obra, ela é completamente ficcional. Então, até a narrativa da carta é ficção. Essa carta preenche as lacunas que o narrador autor, na verdade, aquele narrador que é o alter ego do Bernardo Carvalho, não conseguiu completar com as suas pesquisas, entre aqueles que conheceram o Buelquine, as suas pesquisas documentais de jornalismo investigativo que o próprio autor fez. Então, essa narrativa não é nada tradicional. Esses 19 capítulos em que essas narrativas dos dois se entremeiam, e quem é esse segundo? O narrador que se confunde com o autor, que é um jornalista, que não é denominado e que usa uma linguagem completamente diferente do Manuel Perna, porque eu já disse para você que o Manuel Perna foi dito que era engenheiro embora fosse barbeiro, porque a linguagem utilizada no livro é uma linguagem rebuscada, floreada, culta, enquanto a do jornalista é uma linguagem mais objetiva, mais direta, típica da notícia mesmo, da reportagem, uma
linguagem mais seca. Então, se diferenciam os narradores e também a linguagem narrativa. Então, esses narradores vão se alternando nos 19 capítulos, e é interessante porque em algumas edições a fala do Manuel Perna, a narração do Manuel Perna é colocada em itálico para facilitar essa diferenciação do leitor. Então, não é uma narrativa nada tradicional, né? O Manuel Perna, ele fica, esse narrador ficcional, ele fica profundamente traumatizado pela situação que envolve a morte do suposto amigo, né, do Buell Quine. E o segundo narrador vem carregado já de um trauma, de uma experiência pessoal cheia de marcas, que é esse próprio alter ego do Bernardo Carvalho, né? O jornalista, cujo pai está acometido por uma doença e precisa viajar para resgatar a história da sua vida, recompor sua própria subjetividade, né? Ele é acometido, ele é remetido a essa história exatamente quando começa a buscar a história do Buell Quine, né? É um jogo ficcional, de invenção entre esses dois narradores, em que os leitores vão sendo enredados, né? Enganados, e ficam entre esse ficcional e real. Então, nessa primeira publicação de 2002, tem essas falas em itálico que facilitam, mas nem todas as publicações têm essa diferenciação no tipo para facilitar o leitor nesse diálogo entre os dois narradores, né? É uma biografia dupla, então, obviamente, de alguém que não pode narrar porque já está morto. E aí eu não estou falando do Buell Quine, estou falando do Manuel Perna, que narraria a história do Buell Quine, né? E do narrador jornalista que vai se autobiografando. Nesse processo ele vai preenchendo espaços dessas biografias, espaços que ele não consegue preencher com a lógica ou de forma documental, com elementos eminentemente inventivos, né? Então, isso está associado à dificuldade que o narrador, ou que os narradores, né, têm para lidar tanto com esse trauma quanto também com a falta de explicação para as suas histórias. O mais interessante, então, é que esses dois planos narrativos, eles se complementam para formar o enredo dessa obra tão interessante e tão diferente. Bem, então, se pudéssemos falar de gênero, na verdade, como eu já disse, há um intergênero aí, né? Tem literatura, obviamente, porque é um texto ficcional, um romance, memória com distorções, porque ela é complementada com uma narrativa ficcional, história, porque, na verdade, todo esse enredo ele é ambientado dentro de um Brasil que existiu, dentro de um período histórico conturbado, a época do Buell Quine com o Estado Novo, a época atual em que o autor faz referência, inclusive, às Torres Gêmeas, porque ele está em Nova York pesquisando essa história, e o jornalismo investigativo. Nós temos aí 4 gêneros entrelaçados. Tempo, embora o narrador diga que há 2 tempos, na verdade há os anos 30, a infância do próprio narrador jornalista e há os dias presentes quando ele está buscando investigar a história do Buell Quine e que ele está em Nova York. Então, de verdade, são 3 tempos. E aqui tem uma outra foto que junta aquela capa com uma foto, inclusive, do Buell Quine, um frontal e uma lateral, né, do Buell Quine, numa composição. Resumindo, então, as características de 9 Noites, nós temos 19 capítulos, numa estrutura de encaixes entre 2 narradores diferentes, né, cada capítulo narrado por um dos narradores, a desconstrução das estratégias da narrativa realista, já que temos 3 tempos, na verdade, 2 narradores, com lacunas preenchidas com fatos imaginativos, a metaficção poética, ou seja, a construção ela se dá tanto com parte real quanto com parte ficcional, então é uma metaficção, o duplo narrador, que nós falamos já anteriormente, uma biografia dupla também, já que o leitor fica ao final sem saber se a história é do Buell Quine ou é desse narrador que é o alter ego do Bernardo Carvalho, e inclusive há na verdade um resgate a uma forma de
reagir a essa educação repressiva que ambos tiveram. Um resolve com o suicídio e o outro com a própria narração. A própria narração faz com que ele se exima desses traumas. E, por fim, também a questão indígena, da qual ainda não falei para você, mas o ponto de vista usado pelo Bernardo Carvalho é de um índio sem aquela vitimização que era comum, por exemplo, na obra do Darcy Ribeiro, do Antônio Calado em Quarupi, Darcy Ribeiro em Maíra. Então não há, na verdade, aquele ponto de vista das narrativas dos anos 70 e 80 em que o índio é vitimizado. Aqui eu não estou dando nenhum juízo de valor, apenas mostrando a diferença entre a visão narrativa acerca do índio nessas obras. Então, em nenhum momento, os índios são percebidos como seres que estão inferiores ou sendo vítimas. Eles são percebidos plenamente em sua humanidade, em sua individualidade, em seu relevo como seres humanos. Então, na verdade, é uma perspectiva em que eles, ao mesmo tempo que passam por momentos muito difíceis, também fazem coisas que não são tão legais. Então, na sua humanidade, como qualquer outro ser, em pé de igualdade com qualquer outro. Então, na verdade, não há nem inferiorização e nem vitimização do índio. E é interessante, e eu gostaria de terminar com uma citação, já que a obra não resolve os mistérios, o leitor fica realmente, continua realmente com várias dúvidas, fica querendo saber as motivações, e a obra não resolve isso, não tem aquele final que o leitor espera, o leitor principalmente romântico, né, espera. E essa citação fala muito sobre isso. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, ou seja, não dá para desenterrar esses ossos, né? Pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. E é assim que nós leitores ficamos, morrendo de curiosidade, temos acesso às diversas reflexões, mas não às resoluções dos mistérios do enredo. Bem, espero que essa aula tenha servido para você ter bastante curiosidade e abrir o livro para ler, porque vale a pena. Então, que ela sirva de mote para sua própria leitura. Tchau, tchau!